Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula de matemática, onde nós vamos continuar trabalhando a geometria. Vamos continuar falando sobre o sólido geométrico. Na aula anterior, nós conhecemos a esfera, o cone, o cilindro, o cubo e o bloco retangular. Hoje nós vamos trabalhar com a pirâmide e com o prisma. São dois sólidos geométricos que eu vou apresentar para vocês. Deixei para apresentar separado, que eles têm algumas características um pouquinho diferentes dos outros que nós já trabalhamos, tá? A pirâmide, por exemplo, ela tem uma base, tá certo? E tem 4 faces, porque a minha tem uma base quadrangular, então ela vai ter 4 faces, tá? Todas essas faces são ligadas em apenas um ponto. Esse ponto nós chamamos, lembra na aula anterior, nós chamamos de vértice. Lembra que cada ponto onde liga as arestas, isso aqui é uma aresta, nós chamamos de vértice, certo? Continuando então essa minha, a pirâmide, ela tem uma base no formato de quadrado, então eu chamo uma pirâmide que tem a base na forma de um quadrado, eu chamo de pirâmide quadrangular, tá? Uma outra característica da pirâmide, toda pirâmide vai ter as faces no formato de um triângulo, todas têm, tá? A base não é formato de triângulo, porém aqui a face, que é a lateral dela, tem esse formato. Então essa é a pirâmide. Tem uma base só, as faces dependem do formato da base, porque se eu tiver uma base aqui no formato de um triângulo, então a minha pirâmide vai ter 3 faces e ela vai se chamar pirâmide triangular. Se eu tiver uma base aqui que não seja um quadrado, seja um pentágono, o pentágono é uma forma geométrica de 5 lados, o quadrado tem 4, se eu tiver uma com 5, a pirâmide vai ter 5 faces no formato de triângulo e vai se chamar pirâmide pentagonal, tá? Essa é a característica da pirâmide. O prisma é diferente da pirâmide, porque o prisma, ele é o seguinte, ele tem 2 bases. Tá? Vocês lembram que a pirâmide tem apenas uma, que é a que vai embaixo, onde deixa a gente em pé? É só vocês pensarem um pouquinho na pirâmide lá do Egito, certo? É bem assim, então a base, no caso, seria o chão. O prisma, ele já lembra outra objeto, ele lembra uma barraca. Ó, ele tem, no caso a minha, né? Porque ela tem 2 base paralela. O que é paralela? Que elas não se tocam, elas andam lado a lado, tá? Então o prisma, ele, diferente da pirâmide, ele não tem só uma base, ele tem 2, uma de um lado e a outra do lado oposto, tá? O prisma, ele tem também a vértice, que são os pontos, a aresta, e tem as bases. Aqui no meu caso eu tenho 2 bases e tenho as faces, 1, 2, 3 faces, tá? Então, qual é a principal característica das duas? A diferença é que uma tem apenas uma base e a outra tem 2 bases, tá? Então, assim, ó, o nome do prisma, assim como da pirâmide, eu dou o nome para ele de acordo com o formato da base dele. No meu caso, ele tem o formato de um triângulo. Então, o nome desse meu prisma é prisma triangular. Ah, se o meu prisma tivesse um formato de um pentágono, que é aquela forma de 5 lados, eu daria o nome de prisma pentagonal. Se tiver o formato de 6 lados, é o hexágono, eu daria o nome de prisma hexagonal. O mesmo a pirâmide, pirâmide pentagonal, triangular, pirâmide hexagonal, tá certo?
Uma outra característica que eu queria deixar bem claro aqui para vocês, eu já falei da pirâmide, que é o formato de um triângulo, certo? E um prisma, ele nunca vai ter uma face diferente da outra. As duas faces sempre vão ser iguais. Se essa aqui é um triângulo, essa vai ter o formato de triângulo, tá? O prisma, ele pode ter aqui na sua base ser um quadrado? Pode. Só que daí ele vai ser também um bloco retangular. Se eu pegar nesse meu prisma, fizer ele com o formato de um quadrado, se vocês já tiverem montado o de vocês, eu acredito que todo mundo já montou o seu sólido geométrico, vocês vão observar que o cubo e o bloco retangular também são prisma, tá? Só que isso nós vamos deixar para falar mais para frente. Por enquanto nós vamos trabalhar só com esses dois, tá certo? Vai ter uma atividade no livro de vocês que vocês vão ter que identificar. Tem uma imagem de um lápis e vocês vão identificar que tipo de sólido geométrico aquele lápis é. Como vocês podem observar, os lápis, eles têm uma pontinha, do lado eles são meio quadradinho, assim como algumas canetas, ele tem a lateral dele é meio retinha. Então vocês vão contar quantos lados tem para poder falar o nome daquele objeto, tá certo? Daquele sólido geométrico. Para saber se ele é um prisma ou uma pirâmide, é só eu ver se os dois lados, se tem os dois lados iguais, vai ser prisma. Se tem apenas um lado, vai ser pirâmide, tá certo? E mais na outra atividade vai ter umas imagens de algumas maquetes, onde vocês vão ter que identificar alguns edifícios que foi construído naquela maquete que são sólido geométrico e vão colocar o nome dos sólidos geométricos que foram utilizados, tá certo? Só para concluir então a nossa aula de hoje, uma característica também do prisma, que eu disse que a pirâmide tem as faces formato de um triângulo. O prisma, tá? As faces, vocês vão observar que ele tem o formato de um retângulo, tá? Então, independente do prisma que eu estiver trabalhando, a face dele vai ser um formato de um retângulo. Porém, pode ver que o meu ele tem a base de triângulo, mas a face é sempre um retângulo, assim como é a pirâmide, que a face é sempre um triângulo, tá certo? Qualquer dúvida vocês coloquem lá nos comentários da turma, tá? Ou podem deixar algum comentário para mim e a gente vai conversando. Então até a próxima aula. Tchau, tchau!